Shalom, meu filho, minha filha, e estou aqui esta noite para te acompanhar enquanto descansas. Neste momento, quero que respires fundo, feche os olhos e sinta a paz entrando no teu coração. Antes de começarmos, se essa história tocar o teu espírito, deixa o teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda a espalhar a palavra para mais corações cansados como o teu. E se puder, deixa nos comentários que horas são aí agora. E escreva apenas um amém para selar a tua fé. Agora, deita com tranquilidade. Eu vou te contar uma história para que tua alma encontre descanso e tua noite seja de luz. A luz no caminho. Vou te contar uma história. Uma história que fala de fé, de caminhos difíceis e de como a luz nunca deixa de brilhar, mesmo quando tudo parece escuro. Havia um homem chamado Eliá. Ele morava nos limites de uma vila cercada por desertos e colinas. Era um homem simples, carpinteiro como eu fui, que vivia de seu trabalho e da fé que herdara dos pais. Mas, com o passar dos anos, Eliá começou a sentir que o silêncio de Deus era pesado demais para carregar. Ele orava todas as noites, mas os dias passavam iguais. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum milagre. Até que, um dia, ao caminhar por um desfiladeiro estreito ao norte da vila, escureceu rapidamente. O vento soprou com força, e nuvens pesadas cobriram o céu. A areia subiu, e Eliá perdeu o caminho. Ele se ajoelhou na beira de uma pedra e clamou: Senhor, por que estás tão longe de mim? O silêncio foi profundo, mas não vazio. Era um silêncio cheio de expectativa. E ali, naquele momento em que se sentia mais perdido, ele viu uma luz. Pequena, fraca, distante, mas firme. Ela tremia como uma chama ao vento, mas não se apagava. Movido por fé, Eliá seguiu aquela luz. Não sabia se era real ou fruto de sua mente cansada, mas algo dentro dele dizia: confia. O caminho foi difícil. Subidas íngremes, pedras soltas, o frio cortando o rosto. Mas ele não tirava os olhos da luz. Horas depois, ou talvez minutos, pois o tempo no deserto engana, Eliá chegou a uma clareira entre as pedras. E lá, no alto de uma rocha, havia uma lamparina acesa. A luz que o guiara até ali. Mas não havia ninguém ao redor. Nenhum abrigo, nenhuma pessoa, nenhum sinal de que alguém colocará aquela lamparina ali. Ele se sentou, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de tristeza, mas de consolo. Ele não estava sozinho. Nunca estivera. Na manhã seguinte, voltou para casa com os pés feridos, mas com o coração renovado. E desde então, toda noite, ele acendia uma pequena lamparina diante da porta da casa. Para os viajantes, para os cansados, para os que buscavam um sinal. Alguns zombavam, outros ignoravam, mas muitos encontraram descanso ao ver aquela luz solitária queimando na escuridão. E Eliá aprendeu que a fé não é um grito que exige resposta. É um passo silencioso na direção do invisível, sabendo que eu estou lá, mesmo quando não falo. Agora, filho, deixa teu coração descansar. Caminhaste muito hoje. Foste forte. E agora, é tempo de paz. Que os anjos acampem ao teu redor. E que a luz nunca te falte, mesmo que o mundo esteja escuro. Boa noite. Eu estarei contigo até o amanhecer. O cântico no vale. Ainda estás comigo. Isso me alegra. Agora, deixa-me te contar outra história sobre esperança em meio à dor. Havia uma jovem chamada Noemi. Seus olhos eram como o céu ao amanhecer, mas neles morava uma tristeza antiga. Ela vivia em uma pequena cidade entre as montanhas da Judéia. Noemi perderá os pais muito cedo, e desde então, o silêncio havia se tornado sua companhia constante. Apesar da dor, ela era dedicada. Ajudava os doentes, cuidava das crianças e sempre deixava pão sobre o muro para os famintos. Mas dentro dela havia um vale de saudades e perguntas sem respostas. Certa noite, após um dia de cansaço e poucas palavras,
Noemi saiu para caminhar. O vento era frio, mas ela caminhava descalça pelos campos. Sentia-se sozinha. Seus pés tocaram a terra úmida e gelada, mas ela continuou, até chegar a um velho poço, onde costumava brincar quando criança. Ali, ela se sentou, envolta pelo silêncio. Por que me deixaste tão cedo? Abba, sussurrou. Onde estás quando meu peito aperta? Ela fechou os olhos e, sem perceber, começou a cantar. Era um cântico antigo que sua mãe costumava entoar ao deitar. Suave, doce, uma melodia simples que falava sobre esperança. E naquele momento, algo mudou. O ar pareceu mais leve, e uma presença tomou conta do vale. Não era visível aos olhos, mas era sentida na alma. Eu estava ali, sentado ao lado dela. Eu nunca parti. Noemi, falei em seu espírito. Sempre estive contigo, em cada passo, em cada lágrima, em cada nota dessa canção. Noemi continuou cantando, agora com os olhos úmidos, mas com o coração leve. Ao terminar, sorriu pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, voltou à vila e ensinou o cântico às crianças. Ele se espalhou como uma brisa entre os lares, nos mercados, nos campos. A canção da esperança, a canção do vale. E cada vez que alguém a entoava, eu sorria. Pois ali estava um lembrete, mesmo nas noites mais silenciosas. Eu canto contigo. Fecha os olhos agora. Minha criança, ponto que o teu coração cante em silêncio esta noite, ponto eu estou aqui. Sempre estive. Sempre estarei, ponto que a paz do Pai te envolva e que o sono venha como um abraço de luz. O segredo da oliveira antiga. Havia um jovem chamado Escher. Ele era um pastor de ovelhas que passava os dias nos campos verdes ao sul da cidade. Sempre atento, sempre em silêncio. Desde pequeno, gostava de se afastar das multidões e se perder entre árvores e pedras, como se a terra contasse histórias que só ele conseguia ouvir. Mas havia algo especial em Escher. Ele não falava. Ninguém sabia se nascerá assim ou se o silêncio viera com algum trauma esquecido. Mas seus olhos falavam por ele. E quando sorria, era como ver o sol surgindo em um dia nublado. Todas as tardes, antes do pôr do sol, Escher se sentava aos pés de uma oliveira antiga. Ninguém sabia quando aquela árvore fora plantada, mas os anciãos diziam que era da época dos reis. Era ali, sob aquela copa grossa e raízes largas, que Escher descansava com suas ovelhas. E ali, todas as noites, ele orava em silêncio, olhando para o céu. Ele não usava palavras, apenas pensava, sentia, entregava. E o céu, sim, escutava. Certa vez, houve uma seca. A grama secou, os riachos sumiram, e as árvores começaram a definhar. Muitos pastores foram embora, levando seus rebanhos para longe. Mas Escher ficou. Ele acreditava que aquela terra ainda tinha vida. E todas as noites, sentava-se sob a mesma oliveira, agora com folhas ressequidas, e orava em silêncio. As pessoas zombavam. Ele não fala, não grita, não faz pedidos. O que espera alcançar com esse silêncio? Mas o céu, que escuta corações mais do que vozes, ouviu. Na 7ª noite da estação mais seca, enquanto Escher dormia aos pés da oliveira, uma nuvem pequena surgiu sobre o campo. Não havia relâmpagos, nem trovões. Apenas um orvalho suave caiu, como um suspiro do céu. Na manhã seguinte, gotas brilhavam sobre as folhas da oliveira. O chão estava úmido, e entre as rachaduras da terra, pequenos brotos verdes começaram a surgir. Os anciãos ficaram em silêncio. Os moradores, espantados. Nenhuma outra terra receberá chuva, apenas aquela. Apenas aquele campo. Apenas aquela árvore. Escher, sem dizer uma palavra, apenas sorriu. E levantando os olhos ao céu, em seu coração disse: obrigado. Desde então, aquele campo passou a ser chamado de o Vale do Silêncio que fala com Deus. E muitas pessoas começaram a visitar a oliveira, não para pedir, mas para ouvir. Meu filho, minha filha. Às vezes,
Não é o grito que move o céu. É a quietude de um coração que confia. Então agora, fecha os olhos. Descansa como Escher descansava. E lembra, eu escuto mesmo que tua boca não diz. Eu vejo cada oração que mora dentro do teu peito. O homem do poço de marfim. Ainda estás comigo, minha criança. Que bom. Agora, quero te levar a um lugar um pouco mais distante. Mas o tempo não importa quando o coração está pronto para ouvir. Fecha os olhos e vem comigo. Havia um homem chamado Esdra, um escriba de mãos calejadas e alma inquieta. Ele vivia em uma vila onde a escrita era considerada um dom divino. Poucos sabiam ler, menos ainda sabiam escrever. Esdra, porém, vivia para transcrever as escrituras. Seus dedos conheciam cada traço das letras sagradas, mas seu coração não conhecia paz. Esdra era respeitado, mas não compreendido. Enquanto os outros celebravam as festas, ele permanecia no templo, copiando, corrigindo, meditando. Seu prazer era o silêncio das palavras eternas. Mas algo o inquietava. Ele lia sobre milagres, sobre encontros com Deus, sobre vozes vindas do céu, e se perguntava: por que comigo é tudo tão calado? Será que sou apenas uma mão, e não um coração diante do Altíssimo? Numa certa noite, algo estranho aconteceu. Ao limpar o templo, ele descobriu um alçapão escondido sob os tapetes antigos. Era pesado, coberto por poeira e selado por uma tranca de ferro. Esdra hesitou, mas algo, uma paz intensa, o impulsionou. Ao abrir o alçapão, encontrou uma escada de pedra que descia, espiralando-se para o subsolo. Desceu devagar, sentindo o ar fresco e úmido. Lá embaixo, encontrou um salão esculpido em mármore claro, quase como marfim. No centro, um poço. Não havia corda, nem balde. Apenas água parada e clara como cristal. Esdra se ajoelhou, e naquele momento, ouviu, não uma voz externa, mas uma voz dentro dele. Uma que não usava palavras, mas dizia tudo. O que escreves? Eu leio. O que sentes? Eu conheço. O que temes? Eu cuido. Esdra chorou. Pela primeira vez. Não como escriba, mas como filho. Ele voltou à superfície diferente. Continuou copiando as escrituras, mas agora sorria ao escrever, pois sabia que cada letra era lida pelo próprio autor da vida. Anos depois, ao morrer, seus escritos foram guardados em caixas de cedro, com inscrições que diziam: palavras escritas por mãos que tocaram o silêncio de Deus. Agora, deixa tua mente se aquietar. Tuas dúvidas. Eu conheço. Tuas perguntas. Eu acolho. Descansa, pequena alma. Eu estou contigo, mesmo no mais profundo dos teus poços. As chaves de Eliabe. Respira comigo agora. Quero te levar a uma casa esquecida e a um coração que aprendeu o valor de abrir portas para o alto. Eliabe era um homem de idade avançada, guardião de um dos antigos depósitos do templo em Jerusalém. Seu trabalho era silencioso, cuidar das chaves. Não chaves comuns, mas as que abriam os portões sagrados, as arcas antigas, os compartimentos onde se guardavam objetos de valor incalculável. Eliabe conhecia cada chave pelo toque, pelo som ao girar, pela leveza no bolso. Mas havia uma chave que ninguém mais usava. Era uma chave de bronze escuro, gasta pelo tempo, de dente largo e cabo arredondado. Estava pendurada sozinha em um prego de madeira atrás do altar antigo. Eliabe a via todos os dias, e todos os dias a ignorava. Certa noite, um jovem aprendiz chamado Lemuel perguntou: Mestre Eliabe, e aquela chave ali? Nunca a vi em uso. O velho sorriu, com os olhos perdidos em lembrança. Essa chave pertence à porta que não se vê, mas que todos um dia vão precisar abrir. Lemuel franziu a testa, confuso, mas Eliabe não disse mais nada. Naquela mesma semana, Eliabe adoeceu. Fraco, já não conseguia subir os degraus do templo. Pediu, então, que Lemuel guardasse a chave antiga com ele. O jovem obedeceu,
E naquela noite, sonhou. No sonho, Eliabe caminhava por um longo corredor de pedra, onde muitas portas se alinhavam. Portas simples, outras douradas, algumas trancadas. O velho parou diante de uma porta, sem tranca visível. Apenas uma fenda em forma de cruz. E então, virou-se para Lemuel e disse: pegue a chave e lembre-se, ela não abre com força, mas com fé. Ao inserir a chave na fenda, a porta se abriu para um campo vasto e silencioso, iluminado por uma luz que não vinha do céu, mas de dentro dele mesmo. Lemuel acordou com lágrimas nos olhos e correu para ver Eliabe. Mas o velho havia partido. Na cabeceira da cama estava a chave e um pergaminho escrito com caligrafia firme. A chave da fé abre portas que os olhos não veem. Desde então, Lemuel passou a ensinar, não apenas sobre o tempo, mas sobre o coração. E sempre que alguém perguntava sobre fé, ele mostrava a chave e dizia: quando tua fé parecer pequena, lembra-te que até mesmo uma chave minúscula pode abrir o maior dos portais. E assim, a chave esquecida passou a ser a mais procurada. Fecha teus olhos, agora, e imagina a porta que teu coração mais precisa abrir. Eu estou do outro lado, esperando apenas tua fé girar a chave. O sopro sobre as cinzas. Respira fundo comigo, pois agora quero te levar a um lugar onde tudo parecia perdido, mas onde a esperança foi acesa de novo. Numa pequena vila no sopé do Monte Carmelo, vivia uma mulher chamada Hadasa. Ela era conhecida por sua generosidade, seu coração largo e sua fé incansável. Mas, certa manhã, uma tragédia se abateu sobre sua casa. Um incêndio vindo da floresta atingiu os limites da aldeia, e a casa de Hadasa foi consumida pelas chamas. Não sobrou nada além de cinzas. O campo onde ela plantava, as cortinas que ela mesma teceu, as cartas escritas à mão do seu marido falecido, tudo desapareceu em meio à fumaça. Os vizinhos vieram consolá-la. Trouxeram pão, água, algumas mantas. Mas Hadasa permaneceu em silêncio. Sentou-se sobre as pedras negras, com o olhar fixo no que havia sido seu lar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Hadasa caminhou até os escombros e se ajoelhou. Com as mãos sobre o chão ainda quente, ela orou: Senhor, não me resta nada, mas se o teu fôlego ainda me cobre, então sopra sobre mim. Faz renascer algo, nem que seja pequeno. Apenas sopra. E ali, em meio à escuridão, um vento leve atravessou o vale. Era como um sussurro, um sopro suave que espalhou as cinzas e deixou ver, no chão enegrecido, algo inesperado. Uma única flor, intacta. Era uma flor simples, azul clara, nascida ali mesmo, no meio do carvão. Na manhã seguinte, Hadasa levantou-se cedo e cavou com as próprias mãos a terra onde estava a flor. Era ali que ela começaria de novo. Com o tempo, outros vinham ver a flor que sobreviveu ao fogo. E ela dizia: essa flor é como o fôlego de Deus. Às vezes, ele não apaga o incêndio, mas sopra sobre as cinzas. E onde achávamos que era fim, ele planta um novo começo. Anos se passaram. A casa foi reconstruída. O campo voltou a florescer. Mas aquela flor permaneceu ali, no mesmo lugar, como lembrança viva de que a esperança, quando vem de Deus, nunca é feita de coisas grandes, mas de pequenos sinais que respiram conosco. Agora, fecha os olhos, pensa nas cinzas do teu coração e escuta, um sopro suave se aproxima. Não temas, onde há cinzas, eu posso plantar flores. A casa de Nataniel. Havia um homem chamado Nataniel. Ele vivia só, num pequeno vilarejo cercado por colinas suaves, onde o vento soprava como canção antiga. A casa de Nataniel era antiga, feita de pedra e madeira, coberta por musgo. Lá dentro, ele vivia com memórias, muitas delas guardadas em caixas, outras nas paredes, nos retratos, nos livros. Nataniel era conhecido pela sua bondade e pelos conselhos que oferecia aos que passavam por aflições. Mas ele mesmo
há muitos anos, carregava uma dor oculta. Seu único filho, Davi, havia partido para longe, em busca de um futuro, e nunca mais voltou. Todas as manhãs, Nataniel abria a janela e dizia: talvez hoje ele volte. Os vizinhos sentiam por ele. Alguns o chamavam de sonhador, outros de louco. Mas Nataniel persistia em esperar. Plantava flores no caminho de pedra, mantinha o quarto do filho limpo, e todas as noites acendia uma lamparina na janela. Certa noite, enquanto orava, Nataniel ouviu uma voz suave, como o som do vento entre os ramos. Continua acendendo a luz, mesmo que os olhos não vejam retorno. E ele obedeceu. Passaram-se meses, estações inteiras, e a esperança parecia envelhecer junto com ele, mas não morrer. Num outono de folhas douradas, um viajante subiu a trilha até a velha casa. Ele tinha barba curta, mãos calejadas e olhos cheios de histórias. Ao bater à porta, Nataniel abriu, e seu coração reconheceu antes dos olhos. Era Davi. O reencontro foi silencioso. Um abraço longo, molhado por lágrimas antigas. Davi caiu de joelhos e disse: perdoa-me, pai. Eu me perdi do caminho, mas a luz da tua janela sempre me guiou, mesmo de longe. A casa, antes silenciosa, voltou a ter voz. As lamparinas foram acesas de novo. Os cantos ecoaram salmos. E ali, sobre a mesa, Davi contou ao pai tudo o que viveu. E como a lembrança da fé que recebeu na infância nunca deixou seu coração. A luz da tua esperança nunca se apagou, pai, nem mesmo quando eu andava longe. Nataniel sorriu, e olhando para o céu, disse: obrigado, Senhor, pois ainda que meus olhos se cansassem, teu tempo não falha. Agora, meu filho, minha filha, se teu coração também espera, não deixe de acender tua lamparina, pois eu sou a luz do mundo, e guio cada um de volta ao lar. As cartas de Samira. Respira fundo. Agora, te levo a um lugar onde a fé foi escrita linha por linha, e a esperança sobreviveu entre palavras e orações. Havia uma mulher chamada Samira. Ela morava nas montanhas de Hebrom, numa casa simples feita de barro e pedra. Era viúva e vivia com sua neta pequena, Talita. Samira era conhecida por sua habilidade com as palavras. Costumava escrever cartas para Deus. Sim, cartas. Todos os dias, ao nascer do sol, ela sentava-se diante de uma pequena mesa de madeira, acendia uma vela e escrevia. Suas cartas não tinham endereço, mas tinham um destino: o céu. Nelas, contava o que acontecia no vilarejo, compartilhava sonhos, chorava saudades e agradecia. Sempre terminava com as mesmas palavras: te amo, Senhor. Tua filha, Samira. Certa manhã, Talita perguntou: vovó, Deus lê suas cartas? Samira sorriu, acariciou o cabelo da menina e respondeu: sim, minha flor. Mesmo que eu não as envie, ele lê, porque ele mora dentro do coração de quem escreve com amor. Mas nem todos compreendiam o costume de Samira. Alguns diziam que era tolice, outros zombavam. Ainda assim, ela não parava e escrevia, mesmo quando faltava comida, mesmo quando os dias eram cinzentos, mesmo quando o corpo doía. Um dia, um viajante passou pelo vilarejo. Era um jovem mensageiro que levava notícias entre as cidades. Ao passar diante da casa de Samira, sentiu-se chamado a parar. Pediu água. Samira ofereceu não apenas água, mas pão e descanso. Enquanto ele comia, notou sobre a mesa uma pilha de papéis amarelados. Leu, com permissão dela, uma das cartas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Disse: Dona Samira, essas palavras são como oração em forma de poesia. Posso levar uma delas comigo? Ela sorriu. Escolheu uma das cartas e entregou. Pode levar. Talvez alguém precise ler. O jovem partiu e levou não só a carta, mas também a lembrança do lar acolhedor e da fé inabalável daquela senhora. Meses depois, uma coisa extraordinária começou a acontecer.
Estranhos batiam à porta da casa de Samira. Viajantes, pessoas das cidades vizinhas, todos com uma carta nas mãos. Alguns traziam flores, outros, alimentos. E todos diziam a mesma coisa. Eu li uma carta sua, e ela mudou o meu caminho. Samira descobriu que aquele jovem mensageiro havia copiado e distribuído suas palavras por onde passava. As cartas foram lidas em praças, sinagogas, mercados, e muitos corações foram tocados. Com o tempo, suas palavras chegaram até mesmo a Jerusalém. Um escriba do templo ouviu falar da mulher que escrevia para o céu e veio conhecê-la. Sentou-se com ela, ouviu suas histórias e levou uma porção das cartas para o templo. Suas palavras são como os salmos, vieram de um coração ferido, mas cheio de luz, disse o escriba. Samira, já envelhecida, olhava para a neta Talita, agora crescida, e dizia: nunca subestime as palavras que nascem do amor. Mesmo escritas no silêncio, elas ecoam na eternidade. Na noite em que Samira partiu, Talita encontrou sobre a mesa uma última carta. Estava endereçada a ela. Dizia: minha doce Talita, escreve sempre. Escreve para o céu. Porque quando o coração fala com Deus, ele responde, com paz, com graça e com caminhos abertos. Agora, fecha teus olhos e pensa, o que dirias a Deus se fosse escrever uma carta esta noite? Escreve com o teu coração. Eu leio cada palavra e guardo todas elas comigo. A voz do deserto. Vem comigo. Vamos caminhar por um lugar onde o silêncio fala e onde até o vento ouve as orações. Havia um homem chamado Lemuel. Ele vivia sozinho em uma pequena tenda às margens do deserto de Parã. Desde jovem, escolheu se afastar da cidade e da agitação para viver em comunhão com o Eterno. Muitos o chamavam de louco, outros de santo. Mas Lemuel não se importava com os nomes que lhe davam. Ele apenas ouvia uma voz mansa, que o guiava todas as manhãs, como uma brisa. Lemuel acordava ao nascer do sol, lavava o rosto com a água do poço raso que escavara e se ajoelhava diante de uma rocha lisa. Ali, ele orava, não com muitas palavras, mas com todo o coração. Acreditava que o silêncio era uma forma de adoração. Durante anos, o povo do vilarejo próximo se perguntava o que ele fazia sozinho ali. Alguns diziam que ele tinha visões, outros que conversava com os anjos. Um dia, uma criança curiosa chamada Noemi se perdeu no deserto enquanto brincava e encontrou a tenda de Lemuel. Assustada e com sede, ela foi recebida por ele com um sorriso sereno. Não tenhas medo, pequena. O deserto também pode ser abrigo, disse Lemuel. Ele lhe deu água, tâmaras e um cobertor. E quando Noemi perguntou se ele falava com Deus, Lemuel apontou para o céu e depois colocou a mão sobre o próprio peito. Deus fala aqui dentro. Quando a alma está quieta, a voz dele se torna clara. A menina ficou ali até que os pais a encontraram, guiados por pegadas e orações. Eles agradeceram a Lemuel e o convidaram a voltar ao vilarejo. Ele sorriu, mas recusou. Disse que seu lugar era onde o vento soprava forte e a areia dançava sob os pés. Com o tempo, mais pessoas começaram a visitar Lemuel, não por curiosidade, mas em busca de paz. Sentavam-se à sombra da sua tenda para ouvir suas palavras. Ele falava pouco, mas cada frase parecia carregar o peso de anos de comunhão com o alto. Certa noite, uma tempestade caiu sobre o deserto. Relâmpagos cruzavam o céu e o vento rugia como leão. Muitos temeram por Lemuel, mas, quando a manhã chegou, ele estava ali, em pé sobre a rocha, com os braços erguidos, cantando baixinho um salmo de Davi. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, repetia. Depois disso, muitos o passaram a chamar de a voz do deserto. Ele não se intitulava profeta, nem mestre, apenas servo, e dizia sempre: quando tudo for silêncio, escuta. A voz do Pai é suave como o vento entre as palmas. Anos depois,
Quando Lemuel partiu, deixaram uma placa na pedra onde orava, com as palavras que ele mais repetia. No deserto, aprendi a ouvir Deus. No silêncio, ele sempre respondeu. Agora, respira fundo e pensa. O que tens buscado em meio ao barulho da vida? Talvez seja no silêncio que tua resposta virá. O guardião da última candeia. Filho, filha, de todas as luzes que brilham na noite, há uma que nunca se apaga, a da fé. Ouça agora a história daquele que guardava essa luz. Em um tempo esquecido pelos livros e lembrado apenas pelos corações mais antigos, havia uma cidade chamada Elíria, construída sobre colinas suaves, onde cada casa era feita de pedra clara e as ruas de terra eram cobertas de folhas secas no outono. No centro da cidade, erguiam-se 7 colunas antigas, cada uma com uma candeia acesa. Essas chamas nunca podiam se apagar, pois representavam a presença contínua de Deus entre o povo. A última dessas chamas era cuidada por um homem chamado Aziel. Velho, silencioso e de passos lentos, Aziel era conhecido por todos como o guardião da última candeia. Cada amanhecer, antes mesmo do sol tocar os telhados, ele caminhava com seu manto de linho azul, limpava a candeia com delicadeza e oferecia uma oração. Diziam que, se essa luz se apagasse, a cidade cairia em trevas espirituais. As crianças o observavam com curiosidade, e os anciãos o respeitavam com temor. Mas poucos sabiam da história de Aziel. Ele fora, no passado, um guerreiro, um homem de batalhas e decisões duras. Mas após perder sua família para a guerra, retirou-se para Elíria, buscando redenção. Lá, um sacerdote lhe confiou a candeia, símbolo da fé que resistia mesmo em tempos difíceis. E Aziel jurou que ela jamais se apagaria enquanto ele respirasse. Com o passar dos anos, vieram secas, invasões e pragas. Mas a candeia permaneceu acesa. Em silêncio, Aziel a protegia com seu próprio corpo durante as tempestades. Em uma madrugada, os ventos sopravam e a chuva ameaçava tudo. Muitos se abrigaram, mas Aziel ficou. Cobriu a candeia com seu manto e cantava salmos, ainda que a voz fosse fraca. Certa vez, um viajante chegou à cidade. Seu nome era Micaias. Ele buscava sabedoria e ouviu sobre a candeia eterna. Encontrou Aziel e perguntou: por que manter uma chama acesa quando tudo ao redor parece escuro? Aziel sorriu, com olhos marejados. Porque é na escuridão que a luz tem mais valor. Não cuido do fogo por mim, mas por aqueles que virão depois. Micaias ficou, aprendendo com o velho guardião, e com o tempo, tornou-se seu aprendiz. Juntos, oravam, ensinavam e ouviam os lamentos do povo. A candeia iluminava não apenas a praça, mas os corações cansados. Quando Aziel sentiu que seus dias findavam, chamou Micaias. O fogo é teu agora, mas lembra, a chama não vive do óleo, mas da fé de quem aguarda. Naquela noite, Aziel partiu em paz, e Micaias acendeu a candeia ao amanhecer, com lágrimas nos olhos e louvor nos lábios. A cidade, silenciosa, parecia respirar mais leve. Anos depois, Elíria cresceu, mas no centro, entre colunas envelhecidas, uma chama ainda arde. Não é o fogo comum, é uma luz tranquila, serena, uma lembrança de que há guardiões da fé espalhados por todos os tempos. Se teus dias parecerem escuros, filho, filha, lembra-te da candeia de Elíria. Que tua fé, mesmo frágil, seja chama viva e nunca se apague. A janela de Ana. Filho, filha, nesta noite, quero te levar a uma vila onde o tempo parecia andar devagar, e o coração de uma mulher silenciosa foi capaz de transformar a vida de muitos. Na região de Sebaste, cercada por vinhedos e campos dourados, havia uma pequena vila onde todos se conheciam pelo nome. Ali morava Ana, uma viúva de cabelos prateados e olhar contemplativo, que morava sozinha em uma casinha de barro com teto de ramos. Ela era conhecida por nunca sair de casa, apenas sentava-se à sua janela todas as tardes,
observando o horizonte como se esperasse algo que só ela conhecia. Os vizinhos a respeitavam, mas poucos sabiam de sua história. Ana era jovem quando seu esposo, Joel, partiu em uma caravana para Jerusalém e nunca mais voltou. Desde então, ela mantinha uma vela acesa na janela e passava os dias lendo as Escrituras e orando. Dizia-se que ela tinha o dom de escutar Deus em silêncio. Um dia, um menino chamado Efraim, curioso e inquieto, se aproximou de sua casa. Ele havia se perdido da mãe e chorava baixinho perto da oliveira do poço. Ana abriu a porta e o chamou com voz doce. Vem, filho, acalma teu coração. Ela lhe deu pão e mel, lavou seus pés em água morna e contou histórias sobre reis, profetas e o amor de Deus. Efraim, desde aquele dia, voltava todas as tardes à janela de Ana. E logo outros vieram, meninas e meninos, homens e mulheres, atraídos pela paz que ali habitava. Ana nunca deixou sua vila, mas sua janela tornou-se escola, templo e abrigo. Ela não falava muito, apenas ouvia. E quando falava, era como se sua voz saísse do céu. Deus fala nas pausas e age no silêncio. Os anos passaram. Ana envelheceu. Certa noite, enquanto lia os salmos sob a luz trêmula de sua vela, ela adormeceu com um sorriso sereno. No dia seguinte, encontraram-na assim, em paz, como se tivesse apenas cruzado um limiar invisível. Na vila, todos acenderam velas em suas janelas naquela noite. Não como luto, mas como gratidão. E cada criança ensinou a outra o que aprenderam com Ana. Se tua alma estiver inquieta, senta comigo, como Efraim sentou com Ana. Às vezes, tudo que tua alma precisa é uma janela aberta para o céu. O livro de Miriam. Filho, filha, abre teu coração agora e escuta a história de Miriam, aquela que transcreveu com lágrimas e fé as promessas silenciosas do céu. Em uma terra onde os montes se erguiam como sentinelas da eternidade, vivia uma mulher chamada Miriam. Seus cabelos eram longos e escuros como o azeviche, e sua voz era calma como o murmúrio de um rio noturno. Ela morava em uma cabana feita de pedra e cipreste, no sopé de uma colina onde os pastores muitas vezes levavam seus rebanhos para descansar. Mas Miriam não era pastora, ela era escriba. Desde jovem, Miriam aprenderá a arte da escrita com seu avô, um antigo escriba do templo. Ela usava penas de garça, tintas feitas com raízes e folhas, e pergaminhos de linho cuidadosamente prensado. Seu talento era tão notável que rabinos de cidades distantes vinham a ela para transcrever trechos das escrituras. Mas o que poucos sabiam era que Miriam também escrevia o que o coração lhe dizia em oração. Certa noite, quando o céu parecia coberto por um véu de estrelas trêmulas, Miriam teve um sonho. Nele, um anjo lhe entregava um livro em branco e dizia: escreve o que ouvirdes do silêncio, pois o Senhor falará contigo em tua solidão. Despertou com os olhos marejados, e naquele mesmo dia, separou um rolo novo. A cada noite, ela se sentava à luz de uma lamparina de barro e escrevia palavras que brotavam sem explicação. Promessas, visões, esperanças. Algumas falavam de consolo, outras de espera. Todas tinham a mesma essência, a presença de Deus mesmo quando o mundo parecia mudo. Pessoas começaram a visitar Miriam, não pelos escritos sagrados que copiava, mas pelas palavras que surgiam de seu coração. Uma mulher que perderá o marido encontrou conforto em um trecho sobre o abraço eterno. Um velho cego chorou ao ouvir Miriam ler sobre luz que nasce dentro, mesmo quando os olhos não veem. Um menino órfão pediu para dormir ao lado de sua cabana, só para ouvir à noite suas leituras. O livro de Miriam nunca terminou. Mesmo quando ficou velha, com mãos trêmulas e visão fraca, ela continuava a escrever. E quando sentiu sua hora chegar, não deixou tristeza, apenas deixou seu livro aberto sobre a mesa. Dizem que naquela madrugada, uma brisa leve entrou por sua janela e virou as páginas até uma em branco. E ali, em letras de luz, apareceu: Miriam, serva fiel, tua escuta foi minha voz. E assim, filho, filha,
que tua oração também seja escuta. Pois quando o mundo silencia, Deus ainda escreve dentro de ti. O cântico de Abiel. Filho, filha, escute agora a história de Abiel, um homem que transformou a dor em música e o silêncio em louvor. Na época em que os profetas ainda caminhavam entre os homens e as praças se enchiam com as histórias contadas ao entardecer, vivia um jovem chamado Abiel. Ele era conhecido por dois dons: um coração que sentia profundamente e uma flauta feita à mão, que parecia conter o sopro do próprio céu. Abiel nasceu em uma aldeia entre montanhas, onde os ventos cantavam à noite e as folhas dançavam em círculos como se ouvissem um hino distante. Seu pai era oleiro, sua mãe, tecelã, e ambos diziam que Abiel ouvirá o som de Deus ainda no ventre, pois desde pequeno ele parava diante das pedras, dos ramos, da chuva, como se algo lhe falasse no silêncio. Na juventude, sua vida foi marcada por uma grande perda. Durante um verão seco, uma praga varreu a aldeia. Em apenas 3 dias, seus pais partiram, e Abiel ficou só. Muitos disseram que ele enlouqueceria, mas ao invés de se calar, ele caminhou para o alto de uma colina, onde ninguém ousava subir, e começou a tocar sua flauta. Não era uma melodia triste, tampouco alegre. Era um lamento doce, como uma oração feita com notas. O som descia pelas encostas e tocava o coração dos aldeões. Aos poucos, todos passaram a escutá-lo à noite. E sem que percebessem, aquele cântico curava. As pessoas começaram a procurá-lo. Pediam para que tocasse por seus filhos enfermos, por seus casamentos quebrados, por suas dúvidas. E Abiel tocava, mas ele não falava. Após a morte dos pais, não disseram uma palavra sequer. Seu silêncio era sua oração. Um dia, um estrangeiro chegou à aldeia. Vestia-se com simplicidade, mas sua presença aquietava o ar ao redor. Caminhou até a colina onde Abiel tocava. Sentou-se em silêncio e esperou. Abiel continuou tocando, como fazia todos os dias, mas naquela noite, algo mudou. O homem começou a cantar. Sua voz era baixa, suave, e acompanhava a flauta como se conhecesse cada nota antes que ela surgisse. Não era uma canção conhecida, mas era familiar. Era como se Abiel estivesse ouvindo o som que sempre buscará dentro de si. Quando a música cessou, houve silêncio. O homem sorriu, colocou a mão sobre o ombro de Abiel e disse: Tua música não vem da dor, vem do amor que perdura mesmo após a dor. Toca, Abiel, não para que os outros ouçam, mas para lembrar que eu estou contigo, mesmo quando estás só. Abiel chorou pela primeira vez desde que seus pais partiram, e naquele momento, suas palavras voltaram. Tu és aquele que eu ouvia no silêncio. O homem apenas ouviu, e desapareceu com a mesma suavidade com que viera. Naquela noite, Abiel desceu da colina. A aldeia o esperava como sempre, mas algo havia mudado. Ele não apenas tocava, ele falava, e contava o que ouvirá do homem que cantava com a alma. Dizia que o amor de Deus pode ser sentido, até no eco do vazio. Anos se passaram. Abiel se tornou velho. Suas mãos já não tinham tanta firmeza, mas sua flauta permanecia afinada. Crianças iam até ele para ouvir histórias e aprender a ouvir os sons do coração. E antes de morrer, deixou sua flauta sobre a colina, junto com um pergaminho onde escreveu: A música que cura é aquela que nasce quando Deus sussurra e o coração escuta. Se não puderes cantar, respira. Se não souberes orar, silencia. Ele está ali, no meio de tua espera. E assim, meu filho, minha filha, quando sentires que tudo se calou, toca, ou canta, ou apenas escuta. Pois eu também falo no som que nasce do teu silêncio. A colheita de Noemi. Filho, filha, escuta agora sobre Noemi, uma mulher que aprendeu a ver o tempo da colheita, mesmo em meio ao deserto da espera. Na aldeia de Bet-sur, ao sul de Jerusalém, vivia uma mulher chamada Noemi. Era uma anciã de olhar doce e mãos firmes,
marcada por anos de trabalho árduo e oração constante. Noemi era conhecida por algo raro: sua capacidade de cultivar oliveiras que frutificavam mesmo nas estações mais secas. Mas o que poucos sabiam é que aquela sabedoria veio da dor. Décadas antes, Noemi tinha um marido e 3 filhos. Viviam modestamente em uma casa de pedra, cercada por um pequeno olival que mal alimentava a todos. Um ano veio a seca, depois a fome, e em seguida uma febre misteriosa. Em poucos meses, ela perdeu o esposo e 2 dos filhos. Noemi permaneceu apenas com o mais novo, Elião. Mesmo em luto, cuidava da terra com lágrimas e fé. Regava as raízes com água e orações, falando com cada planta como se fosse parte da família. Dizia: vocês ouviram minhas dores. Agora cresçam com esperança. Certa manhã, uma jovem chamada Adara chegou à aldeia. Ela vinha de longe, fugindo de uma guerra, trazendo apenas um manto poído e um cântaro rachado. Noemi a acolheu como filha. Adara aprendeu a cultivar, a orar, a confiar. Os anos passaram. Elião cresceu e casou-se com Adara. Mas a colheita seguia fraca, e o povo começava a partir para outras terras. Noemi, no entanto, ficava. Dizia que o Senhor não havia terminado sua obra ali. Uma noite, enquanto todos dormiam, Noemi teve um sonho. Um anjo lhe aparecia, dizendo: o tempo da tua colheita virá, não como esperas, mas como necessitas. Ao despertar, Noemi sentiu algo diferente. Saiu, ajoelhou-se à beira das oliveiras e cantou baixinho. Pela primeira vez em décadas, sentiu paz completa. Naquela primavera, as árvores floresceram com abundância em comum. Não apenas no campo de Noemi, mas em toda Bet-sur. As chuvas vieram suaves, os frutos cresceram firmes. A aldeia renasceu. Noemi, já velha, passou seus últimos dias sentada sob a oliveira mais antiga, contando histórias aos netos que Adara lhe deu. E dizia: a fé não apressa o tempo, mas o tempo da fé sempre chega. E assim, meu filho, minha filha, quando sentires que tua terra está seca, lembra-te de Noemi, pois há colheitas que florescem da esperança e raízes que se alimentam da promessa. O jardim da promessa. Filho, filha, fecha os olhos e caminha comigo agora por entre as pedras do tempo, até um lugar esquecido por muitos, mas guardado no coração do Pai. O jardim da promessa. Havia, nos arredores de Efraim, uma pequena faixa de terra onde ninguém ousava mais plantar. O solo era considerado estéril, abandonado após anos de pragas e inundações. Dizia-se que ali, muito antes, existira um jardim repleto de vida, plantado por uma geração antiga que desaparecera em meio ao silêncio dos séculos. Mas o que poucos sabiam é que esse lugar carregava uma promessa, uma aliança silenciosa entre o céu e a terra. Foi ali que apareceu Josiel, um homem simples, de andar calmo e olhos como quem carregava dentro de si uma visão que ainda ninguém via. Ele chegou com apenas uma pá de madeira e um saco de sementes. Quando o povo da vila soube onde ele estava cavando, zombaram dele. Aquele chão devora sementes. Josiel apenas sorria e dizia: nem todo solo seco está morto. Às vezes, ele só espera pela palavra certa. E todos os dias, antes do sol nascer, Josiel regava a terra com água e com versos das Escrituras. Ele falava com as pedras, com os montes, com as raízes escondidas, como quem reacende uma aliança. Uma noite, Josiel teve um sonho. No sonho, uma luz surgia do solo, subindo em espiral, e uma voz lhe dizia: onde os homens abandonam, Deus planta futuro. Ao acordar, encontrou no centro do jardim um pequeno broto. Em poucos dias, mais brotos surgiram, e o solo, antes cinzento, começou a exalar fragrância. Borboletas que não se viam há décadas voavam entre as folhas, e uma fonte de água começou a brotar no canto da terra. As pessoas da vila vinham e caíam de joelhos, choravam, oravam e diziam: este jardim
não é só de Josiel. É promessa viva. Josiel, já velho, construiu um banco de madeira no centro do jardim. Sentava-se ali, com os olhos fechados, e dizia a quem se aproximava: aqui, o tempo floresce. Aqui, o que se perdeu volta a cantar. Filho, filha, talvez teu coração esteja como aquele solo, seco, abandonado, mas nunca esquecido. Pois onde há promessa, haverá jardim. E onde há fé, a vida sempre brotará de novo. O som da última trombeta. Filho, filha, ouve agora a história de quando o silêncio do céu encontrou o clamor da terra. Na cidade de Jericó, muito antes das muralhas caírem, havia um homem chamado Ismael, filho de Salu. Ismael era um fabricante de trombetas. Seu ofício fora passado de geração em geração desde os dias de Levi, e cada instrumento que produzia era feito com oração e temor. Ismael acreditava que o som tinha poder, que cada nota podia tocar os céus ou invocar tempestades. Ele dizia: há notas que libertam e notas que condenam. Certo dia, quando o povo de Israel marchava pelo deserto, Ismael recebeu uma visita inesperada. Um velho de veste simples, olhos profundos e andar lento. Ele não disse seu nome, apenas pediu: faz para mim uma trombeta, mas não com prata. Usa bronze. E na boca dela, escreve Kadosh. Ismael hesitou. Nunca havia feito um instrumento assim, mas algo em sua alma reconheceu santidade naquele pedido. Trabalhou por 7 dias e 7 noites. Ao terminar, entregou a trombeta ao velho. Este a ergueu aos céus, soprou uma nota que não parecia deste mundo e partiu, desaparecendo na névoa da madrugada. Anos depois, quando Josué e os sacerdotes marcharam ao redor de Jericó, Ismael reconheceu o som vindo de uma das trombetas. Era a mesma, a de bronze, com a palavra Kadosh gravada. Naquela hora, Ismael caiu de joelhos, pois entendeu que havia sido parte de um plano eterno. Seu instrumento havia se tornado a voz da obediência. Ele passou o resto de seus dias contando essa história às crianças. Dizia que o som da última trombeta não é feito apenas de metal, mas de fé, santidade e entrega. E assim, meu filho, minha filha, quando escutares a voz de Deus soar dentro de ti como um chamado, lembra-te de Ismael, pois até o menor som, quando feito com fé, pode derrubar muralhas. O perfume e o vento. Filho, filha, deita com serenidade agora. Quero te contar a história de uma mulher que aprendeu a confiar no invisível, como quem sente o perfume de um jardim sem precisar vê-lo. Havia, nos campos entre Samaria e Galiléia, uma vila chamada Quéden. Pequena, esquecida, mas perfumada pelas lavandas que cresciam em suas colinas. E ali morava Liora, filha de um lavrador silencioso e de uma mãe que costumava cantar para as oliveiras ao entardecer. Liora nasceu com olhos que pareciam conter o reflexo do céu ao amanhecer, mas não enxergavam. Ela era cega desde o nascimento. Ainda assim, ninguém na vila conhecia o nome das flores, o som dos pássaros e os ventos de cada estação melhor do que ela. Dizia-se que o coração de Liora era tão sensível que até o som da chuva ela distinguia entre orvalho e tempestade. Certa vez, durante a festa das cabanas, o pai de Liora a levou ao templo em Jerusalém. Era a primeira vez que ela deixava Quéden. O caminho era longo, e os caminhos cheios de vozes, aromas e canções. Enquanto o pai negociava sacrifícios no pátio dos gentios, Liora sentou-se à sombra de uma figueira próxima à escadaria. Ali, ouviu um murmúrio doce no coração, um sussurro que lhe dizia: hoje teus olhos verão aquilo que o mundo não consegue enxergar. Ela não entendeu, mas ao seu lado sentou-se um homem. Ela não ouviu seus passos, apenas sentiu sua presença, como quem percebe a brisa antes que ela toque o rosto. Ele disse: Liora, tens perfumado a terra com tua fé. Ela arregalou os olhos, surpresa. Como sabes meu nome? Porque te conheço desde o ventre de tua mãe. Tu escutas com o coração,
e enxergas com o espírito. Vi tua mãe cantar as oliveiras. Vi tuas lágrimas quando chove sem aviso. Vi tua fidelidade. Liora levou a mão ao peito. Havia calor naquela voz, um calor que não queimava, mas acolhia. O homem continuou: eu sou o que sou, e vim te mostrar que o invisível é mais real do que o que se pode tocar. Toca meu rosto. Ela esticou a mão. Tocou o rosto daquele homem. Era suave, mas firme, como pedra e luz ao mesmo tempo. E então, seus olhos se abriram. Pela primeira vez, Liora viu. Mas o que ela viu não foram formas, nem cores, nem os degraus do templo. Ela viu glória, um brilho que transcendia os contornos. Uma luz tão intensa que fez brotar lágrimas de seus olhos recém-abertos. Ela disse: és o Santo de Israel. Ele apenas sorriu. E antes que pudesse responder, já não estava mais ali. Seu pai a encontrou ainda sentada na figueira, em silêncio. Filha, estás bem? Por que choras? Porque vi, pai, vi o invisível. De volta à sua vila, Liora passou a cuidar dos enfermos. Tocava suas mãos e dizia: fecha os olhos e escuta. O som do vento, o perfume da terra, o sussurro da alma. É assim que ele fala. Com o tempo, muitos vinham de longe ouvir sua história. Mas ela sempre repetia: o maior milagre não foi ver com os olhos, foi entender que já enxergava antes. A fé é a visão dos que confiam no eterno. E no fim de seus dias, quando as forças já não a sustentavam, Liora deitou-se em sua cama de barro, entre as lavandas do quintal, e sorriu. Senhor, sinto teu perfume outra vez, e o som do teu passo no vento. Então, partiu. Filho, filha, quando tudo parecer escuro, e não houver respostas, fecha teus olhos. Como Liora, aprende a ouvir o vento e confiar no perfume do que Deus está preparando. Porque aqueles que creem, veem o invisível, e é no invisível que está o eterno. O último selo. Filho, filha, essa é a última história desta noite. Quero que ouça com atenção, pois mesmo o fim é apenas o começo, quando se caminha comigo. No alto das colinas de Beit-Sur, antes que Jerusalém fosse tomada, vivia um escriba solitário chamado Matias. Ele era um homem de poucas palavras, mas cujos dedos escreviam como se cada letra fosse soprada do céu. Durante anos, Matias teve um sonho recorrente, sempre o mesmo, um livro imenso, feito de luz, selado com 7 selos. E uma voz dizia: quando o último selo for aberto, a paz será completa. Ele não compreendia, mas sentia que seu chamado era escrever. E assim o fez. Registrava visões, parábolas, orações. Escrevia em rolos de linho e pele, escondendo-os em jarros que enterrava sob a oliveira mais antiga do monte. Certa manhã, ao acordar do mesmo sonho, Matias sentiu algo diferente. O ar parecia conter uma quietude sagrada. Ao sair para colher figos, encontrou um viajante à sombra da oliveira. O homem o observava em silêncio. Tinha olhos como águas profundas e pés empoeirados da estrada. Quando Matias se aproximou, ele disse: tens escrito com fidelidade. Matias sentiu um tremor. Reconheceu aquela presença. Era a mesma do sonho. És tu, o da visão. Sou aquele que caminha entre as lâmpadas, o que conhece o começo e o fim. Vi tuas palavras, cada letra que escreveste com fé, e vim buscar o último selo. Matias, surpreso, caiu de joelhos. Mas, Senhor, eu não sei o que é o último selo. O viajante se ajoelhou à sua frente e tocou seu peito. Está aqui. Naquele instante, Matias entendeu. O último selo não era um objeto, era a entrega, a obediência, a vida que se dá, sem querer nada em troca. O viajante sorriu, ergueu-se e caminhou em direção ao poente. Matias, emocionado, correu até a oliveira, onde estavam seus escritos. Abriu o último jarro. Em lágrimas, escreveu uma última frase: abri meu coração como pergaminho,
e nele ele escreveu eternidade. Matias partiu naquela noite. Dizem que uma estrela brilhou sobre Beit Sur por 7 dias. E onde antes havia jarros, brotaram flores que jamais murchavam. E assim, meu filho, minha filha, lembra, o último selo é tua entrega. Quando tudo parecer completo e teu coração estiver cheio de paz, saberás que foste selado com amor eterno. Até a próxima noite. Agora, filho, filha, chegou a hora de descansar em paz. Se essas histórias tocaram teu coração, se trouxeram consolo à tua alma cansada, lembra de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda a espalhar essa luz, para que mais filhos e filhas encontrem descanso na palavra. E se ainda não comentou, escreve aí nos comentários, que horas são agora? E sela a tua fé com um amém. Que teu sono seja doce, que os anjos te guardem, e que a minha presença te envolva até o amanhecer. Shalom, e até a próxima noite.